e a Belém do Pará, os nossos votos de feliz aniversário trazidos de Rondônia para todos nós. Saudades da terra querida, que há 36 anos atrás me deu a oportunidade de conhecer o maior de todos os tesouros que eu poderia ter, que foi ingressar na Juventude Espírita do Centro Espírita Ivon Costa. Obrigado a todos os companheiros. Oportunidade daquela época que nos dava a chance de nós nos debruçarmos sobre a literatura espírita e podermos colher gemas preciosas dentro das várias obras que tínhamos a oportunidade de conhecer, como por exemplo O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires, que nos mostrava que entre os povos antigos nunca existiu nenhum deles sequer que não tenha tido nenhuma expressão religiosa. Todos os povos antigos da nossa história, fossem eles egípcios, babilônios, medos, persas, caldeus e todos os demais da nossa antiga história, gregos e romanos, todos tinham as suas expressões de religiosidade e apresentavam a sua forma, a maneira como interpretavam a questão do existir e da vida após a morte. É recorrente, portanto, em função deste fato, a percepção da manifestação dos vários povos antigos com relação à sua compreensão sobre o que seja a vida para além das fronteiras daquilo que nós chamamos de morte. Encontramos, por isso, no Antigo Egito, algumas expressões que são muito comuns nas câmaras mortuárias dos faraós, onde se apresenta um quadro que é o julgamento das almas. Neste quadro aparece a figura do deus Anubis, que é o deus dos mortos, conduzindo a alma do faraó para o julgamento na sua câmara. O julgamento era feito, no dizer do povo egípcio, através de uma balança de 2 pratos. Em um prato desta balança colocava-se uma pena de ganso e no outro prato da balança o coração do faraó. O objetivo era que a balança pesasse e identificasse o coração do faraó mais leve do que a pena de ganso. Caso isto acontecesse, o faraó estava absolvido no seu julgamento e, portanto, era conduzido pelo próprio rei, pelo próprio deus Anubis, para a convivência com os deuses da mais alta graduação do panteão egípcio, como fossem Ísis e Osíris. Caso contrário, se, por exemplo, o coração do faraó pesasse mais do que a pena de ganso, então um monstro na forma de um crocodilo comia a alma do faraó e ele desapareceria para sempre. O deus Tote, que era o deus da justiça, postado ao lado da balança, anotava a sentença e lavrava os autos do processo de julgamento. Assim entendiam os egípcios, que guardavam nas suas câmaras mortuárias as múmias de seus faraós, por conta do entendimento de que após a morte eles poderiam retornar à vida física e precisariam dos corpos em condições de habitação, e por isso então os corpos das pessoas ilustres eram todos mumificados para que pudessem ser reabitados quando do retorno da alma à vida corporal. A ideia da imortalidade, portanto, era absolutamente presente dentro do povo egípcio, tanto quanto a ideia do retorno à vida física. Mas a questão da reencarnação e do Deus único eram segredos guardados nos templos egípcios para somente os iniciados. E essa virtude de conseguirmos compreender a imortalidade da alma e a capacidade que o espírito tem de sobreviver à morte, não era um atributo unicamente do povo egípcio. Entre os outros povos também existiam conceitos
bastante interessantes. O povo grego, por exemplo, que foi dominado administrativamente pelos romanos, mas que os dominou culturalmente, apresentava de igual forma a sua ótica sobre a vida após a morte, interpretando que as almas, após a morte, eram levadas pelo barqueiro chamado Caronte, pelo rio subterrâneo chamado rio Estige, para que fossem julgadas no Hades. Para pagar o processo de transporte das almas que chegavam para serem sentenciadas, era necessário colocar sobre a língua do morto uma moeda, para que esta moeda, então, pagasse o barqueiro no transporte da alma até o seu local de destino. Ao chegar ao Hades, as almas eram julgadas, elas eram avaliadas, e aquelas que eram consideradas como almas que teriam cumprido com a sua programação espiritual, eram então convidadas a conviver com os deuses nos chamados Campos Elíseos, que era a região das almas venturosas, enquanto que aqueles que de alguma forma não tivessem conseguido exercer de maneira correta os seus dias na terra, eram convidados então a se dirigirem ao Hades. E no Hades, que era um local de sofrimento, elas permaneceriam ali refletindo sobre os seus dramas, suas dores, gemendo os seus problemas e procurando a resolução dos seus dramas mais profundos, esperando que, mais cedo ou mais tarde, através de um fenômeno que os gregos chamavam de palingênese, ou seja, o retorno à vida corporal, aquilo que hoje nós convencionamos pelo nome de reencarnação, as almas retornassem para o mundo físico. Esses conceitos gregos foram a base de todo o paganismo, que mais tarde iria trazer o perfume dessas ideias para a composição do cristianismo que nós tão bem conhecemos. Entre o povo hebreu, as conceituações religiosas também não eram muito diferentes. Os judeus, compreendendo a existência da alma, também possuíam a ideia de que os espíritos sobrevivem à matéria e que sua sorte do lado de lá da vida pode ser alterada através da oração que se pode fazer pelas almas que partiram, auxiliando o seu processo de melhoria no mundo espiritual. Dentro desse conceito, há uma peça bastante interessante sobre tudo isso, que é a figura do oponente de Deus. O judaísmo possui diversos princípios, mas o mais basilar de todos os seus princípios resume-se na frase de duas únicas palavras que diz que Hashem Echad, ou seja, Deus é único. Não existem outros deuses. Não existem entidades que se rivalizam com o Criador. Existe apenas Deus. E, portanto, a conhecida figura de Satã não é uma figura que exista dentro da Torá. Nos 5 livros de Moisés não há nenhum momento sequer em que Satanás venha a aparecer. A própria figura da serpente que tenta Eva no paraíso, que mais tarde tentou se associar a Satã, é uma elucubração da parte de outros personagens. Para o judaísmo, a serpente é a serpente. Nós não poderíamos tomar a serpente como se fosse a figura de um oponente que digladiasse com Deus, rivalizando em poder com ele. Apesar deste processo, nós encontramos no livro de Jó a presença de Satanás. O livro de Jó é uma história que conta o que teria acontecido com um personagem cujo nome é Jó, que era um homem próspero, rico, casado com 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, e que era um homem de muita fé. E numa conversa entre Deus e Satanás, eles começam a conversar e começam a dizer que os homens têm fé ou que não têm fé, e Satanás diz o seguinte: mas não existe ninguém no mundo que suportaria eu fazer pressão em cima. Se eu fizer pressão, o cara vai amaldiçoar. E aí Deus disse: não, mas isso também não é tão verdadeiro. Existe uma pessoa na terra que eu confio.
Esse você pode, se você quiser, eu aposto que ele não vai blasfemar. Quem é? É Jó. Vamos fazer uma aposta para provar que ele blasfema? Ok, tudo bem. Então, faz-se uma aposta e Deus diz ao Satanás: você pode fazer o que quiser, só não pode tentar contra a vida dele. E aí, durante um período, a vida de Jó começa a dar tudo errado. Seus campos pegam fogo, seus animais morrem, a esposa desencarna, os filhos todos morrem, ele fica pobre, doente, sem condição nenhuma de sobrevivência, e o Satanás esperando que ele blasfemasse. Até que um dia, Satanás vem visitar Jó e o encontra jogado numa estrumeira com um caco de telha, raspando um couro grosso que teria nascido sobre sua pele, e ele diz: ó Senhor, obrigado por quereres experimentar o teu servo. Aí quando Satanás vê isso, assim, não tem condição, desisto. Aí então Deus devolve a Jó tudo que ele tinha perdido. Devolve as propriedades, os animais, até a esposa devolve, ele casa de novo e tem novamente 10 filhos, de novo 7 filhos e 3 filhas, que são as mulheres mais belas que a Bíblia diz que já teriam existido na terra: Jamima, Késia e Queren-Hapuk. Essas 3 meninas então seriam o suprassumo da beleza que já teria acontecido sobre o planeta Terra. Mas o livro de Jó é, na verdade, uma grande parábola. Ele não pode ser interpretado como uma história real, até porque os ingredientes do qual ele é composto são muito estranhos, não é? De que você perde os filhos, depois repõe. E filho é a mesma coisa, né? Perde 10, põe 10, não muda nada. Então, é na verdade uma grande parábola sobre todos esses princípios. E é exatamente em função do fato de que o livro de Jó foi escrito depois do exílio da Babilônia, que ele contém esses ingredientes da presença de Satanás. Porque na Babilônia, onde os judeus ficaram como exilados durante o período de Nabucodonosor, é que eles vão manter contato com o chamado maniqueísmo, a ideia de Zoroastro, do bem e do mal. E quando voltam da Babilônia, voltam com essa visão de que existem 2 poderes do mundo que se rivalizam, dando assim origem à figura de Satanás, que seria, portanto, muito forte dentro da estruturação do pensamento cristão. Quando nós observamos no livro de Apocalipse, por exemplo, uma figura marcante de toda a discussão dessa obra sobre essa guerra, a grande batalha entre o bem e o mal, com a vitória do bem na batalha de Armagedon. Por esse motivo, essa ideia de que as almas existem e de que elas sobrevivem e que são julgadas, é um fenômeno muito recorrente nas religiões antigas, de tal sorte que, observando o comportamento das várias religiões, é possível identificar, apesar das diferenças que elas mantêm, o fato delas possuírem 4 pontos essencialmente iguais em todas elas. Sejam monoteístas ou politeístas, ou hedonistas, como elas fossem, todas elas possuem na sua característica 4 pontos que são semelhantes, são idênticos. O primeiro desses pontos é a ideia de que existe um Criador. Todas as religiões antigas possuem a ideia de que alguém criou o mundo no qual vivemos. Um segundo princípio que também é comum a todas essas religiões é a informação de que, além de haver um Criador, todos nós possuímos uma alma. Não há nenhuma doutrina antiga que desconsidere a existência do Espírito no ser humano. E vejam que naquela época nós não tínhamos efetivamente as benesses da informática que nós temos nos dias de hoje. Mas impressionantemente, povos de diferentes partes do mundo possuem conceitos iguais, no sentido de apreciar que o homem possui uma parte material que sobrevive à morte e que, portanto, é uma voz comum em toda a face do planeta. Um terceiro ponto muito recorrente em todas essas religiões
é a consideração de um código de conduta. Todas as religiões antigas apresentavam um código de conduta que deveria ser seguido para que se alcançasse a felicidade do outro lado. Os princípios desse código, eles mudam de povo a povo, mas todos tinham uma receita do que fazer para ter uma vida aventurosa do outro lado da vida. Desde os povos mais antigos até os mais recentes, em termos de civilização, possuíam um código específico para definir o que era o bem, o que era o mal e como as pessoas deveriam se conduzir para que elas fossem felizes. E o quarto ponto que todas as religiões apresentam é a ideia de julgamento. Todas são julgamentos. Todas as religiões falam de uma forma ou de outra. E após a morte, elas enfrentarão um tribunal. E esse tribunal, baseado no código de conduta, vai levar essas pessoas para um lugar bom ou para um lugar ruim, de acordo com a obediência ou não aos princípios ali colocados. E essa estrutura das religiões, esse esteio, foi a estrutura que também seguiu o próprio cristianismo, quando iniciou a sua formação na Terra e o seu desenvolvimento sobre a face do planeta. O cristianismo, como nós bem sabemos, depois de muitas mudanças, transformações e fases, ele vai enfrentar um período muito doloroso na Idade Média, no qual os conceitos do amor do Cristo começam a ser abandonados em função de ritualísticas, e no progresso da ideia vão surgindo novas formas de expressão religiosa, nos afastando progressivamente da mensagem original cristã. E é por essa razão que a gente vai dar vezo ao surgimento da Inquisição na Idade Média, num processo absolutamente oposto àquilo que seria previsível, logicamente, pela mensagem daquilo que Jesus teria deixado. A humanidade enfrentaria grandes processos de dificuldade até que no século XVIII iniciasse o processo de libertação política dos países para que a Inquisição perdesse a sua força. O século XVIII é um século marcado por várias revoluções, por várias liberdades. É um século que desalgema o Estado da figura da religião para que a Inquisição perdesse força, uma vez que muitos de nós, às vezes, consideramos que a culpa da Inquisição era da religião. Isso não é tão verdadeiro. A culpa maior é do Estado, porque o Estado permitia que a religião fizesse isso no seu território. Não foi assim que a Revolução Francesa aconteceu. A Inquisição continuou a acontecer na Espanha, em Portugal, em outros países da Europa, mas não acontecia mais na França, porque o Estado não permitia mais que isso acontecesse. Então, o século XVIII é um século marcado por esse desalgemar das vinculações religiosas com a questão política, abrindo espaço para que no século XIX nós tivéssemos a chance de inaugurarmos o chamado período da razão, no qual a ciência e a filosofia, libertando-se finalmente da religião, pudessem apresentar rumo novo para a humanidade, apresentando assim uma nova proposta de comportamento. Infelizmente, esse desalgemar produziu pela primeira vez na história o processo acelerado de crescimento da doutrina materialista. Impressionantemente, quando nós conseguimos nos libertar da religião, ao invés de conseguirmos colocarmos num ponto de equilíbrio, passamos a perseguir a religião, passamos a torturar psicologicamente todos aqueles que de alguma forma possuíam algum credo, alguma forma de crença. Era, de certa maneira, um processo velado de vingança da ciência e da filosofia sobre a religião que os escravizou durante tanto tempo. Mas foi exatamente no seio desse processo de materialismo que Allan Kardec, reunindo o conjunto das verdades que teve a oportunidade de perceber a partir do material recolhido em reuniões mediúnicas ocorridas em várias partes do mundo, é que ele vai reunir essas peças, congregando esse material
trazendo a lume no dia 18 de abril de 1857 a obra O Livro dos Espíritos, a peça fundamental do Espiritismo. Esta obra, curiosamente, possui 4 partes. E a primeira parte dessa obra intitula-se Deus e a Criação. Muito semelhante às discussões que existiam nas religiões antigas, que também diziam sobre a questão da existência de Deus e da criação. Era como se nós encontrássemos no Livro dos Espíritos a resposta para essas perguntas antigas sobre Deus e a criação na ótica da doutrina espírita. A segunda parte do Livro dos Espíritos fala do mundo espiritual, da relação dos espíritos com o mundo espiritual, da relação dos espíritos com os homens, que tem muito a ver com a segunda verdade que as religiões abraçavam, que era a informação de que todos nós possuímos uma alma. A terceira parte do Livro dos Espíritos, as chamadas leis morais, respondiam claramente aquele terceiro pilar das religiões antigas, quando falava-se do chamado Código de Conduta. E o quarto dos tomos do Livro dos Espíritos, das Penas e Consolações, tem uma correlação profunda com a quarta verdade das questões religiosas antigas, como sendo o chamado julgamento que as religiões do passado possuíam. É interessante observarmos que todas as religiões antigas passavam por esses 4 pilares. E a doutrina espírita, em que pese apresentar-se como filosofia espiritualista, ela vem respondendo exatamente os 4 pilares fundamentais da religião, de onde se pode depreender que, apesar de ser filosofia espiritualista, o interior da doutrina era fundamentalmente uma resposta religiosa para a humanidade. Allan Kardec, portanto, aproveitando-se de todo o material que lhe havia sido oferecido, cria essas 4 partes e vai desdobrar de cada uma dessas partes novas obras. Da primeira parte do Livro dos Espíritos, sobre Deus e a criação, ele geraria a Gênese. Da segunda parte, que trata do mundo espiritual, da relação dos espíritos com os homens e das vinculações do processo de interferência no mundo corporal, ele tiraria o Livro dos Médiuns. Da terceira parte do Livro dos Espíritos, as chamadas leis morais, indubitavelmente ali se encontra o Evangelho segundo o Espiritismo. E da quarta parte, das Penas e Consolações, aonde está todo o processo de consequência do homem com relação às questões da sua conduta na terra e as recompensas e penas futuras, podemos encontrar a essência do livro O Céu e o Inferno. Obra que, inclusive, ano passado, completou 150 anos. Esta obra de Kardec, ela está dividida em 2 grandes blocos. Kardec faz uma primeira parte absolutamente teórica, discutindo quem são os anjos, quem são os demônios, o que é o céu, o que é o inferno, o que é o purgatório. Vai fazendo toda uma discussão filosófica da interpretação da doutrina espírita sobre todos esses fatos, e reserva para nós, na segunda parte da obra, 68 casos interessantíssimos de espíritos. Inclusive, Ivana mostrou alguns desses casos aqui para nós antes do almoço, e esses casos fecham uma compreensão mais nítida para nós sobre a realidade dos espíritos no mundo espiritual. É uma obra interessantíssima pela possibilidade que nos oferece de contemplarmos de maneira muito prática a situação que os espíritos se encontram do outro lado da vida e, ao mesmo tempo, uma discussão teórica de todo esse processo de compreensão de como é esse julgamento, de como é que se processa a transição nossa para o mundo espiritual e as consequências que nós encontramos do outro lado da vida. E exatamente tentando discutir essas transições para o outro lado da existência, é que Allan Kardec, no capítulo 7º da primeira parte dessa obra, ele cria um conjunto de itens que ele vai tirando da experimentação prática dele. Esses itens não foram compostos a partir de ideias preconcebidas, mas observando o conjunto de casos que Kardec teve acesso, ele vai conectando esses casos e criando, de alguma forma, alguns princípios que deveriam reger
o comportamento dos espíritos após a morte. E reunindo esses itens num enfeixe de ideias, ele dá nome a esses itens, considerando que esses princípios assim articulados poderiam ser chamados de Código Penal da Vida Futura. É um código penal, mas não é o nosso Código Penal da Lei 2048 de 1940, não é esse. É o Código Penal da Vida Futura. Do outro lado, a articulação dos princípios para a formação do que deve acontecer com os espíritos do outro lado da vida. Ele é composto de 33 itens, Kardec não os chama de artigo, chama de itens. E esses 33 itens, eles podem ser articulados basicamente em 4 pontos fundamentais. Eles possuem, portanto, agregando os itens, dá para resumi-los em 4 itens. O primeiro desses itens é a maneira como Kardec propõe que seja o olhar do Criador sobre o processo de sentenciamento das almas. Como é que está colocado dentro do texto a percepção de a percepção de Deus sobre o processo de formação das nossas leis em termos espirituais. E ali nós encontramos alguns pontos bastante curiosos. A primeira chave que nós encontramos ali é a reencarnação. E isso é importantíssimo, porque essa peça, ela é fundamental para nos dar o alívio que a gente precisaria. Porque um código penal da vida futura sem a reencarnação nos conduziria a penas eternas. Mas a compreensão da reencarnação tem inúmeras consequências, como o tempo dessas punições, como não sendo eternas, o processo de transformação, da progressão dos espíritos. Então a reencarnação, ela comparece aí como sendo uma chave primária para a interpretação de todo esse código. Um segundo ponto também fundamental que precisamos observar nessa questão da presença do Criador e da sua lei nesse código está quando a gente observa alguns pontos do código apresentando que lá não existiria nenhum privilégio. Ninguém é criado de maneira diferente, esse é um ponto também fundamental. Ninguém foi criado mais ou menos, todos nós teríamos um princípio semelhante e não há privilégios no mundo espiritual. Não tem pistolão, não tem nenhuma forma de você conseguir furar uma fila. Ali é pelo mérito que se vai conseguir aquilo que se pode obter. E aí é muito interessante nós termos essa observação para que a gente possa compreender claramente como que é o dinamismo dessa lei. E um terceiro ponto fundamental da relação de Deus dentro desse processo é a questão da proteção. O Código Penal da Vida Futura nos mostra que, segundo aquilo que ali está disposto, os espíritos nunca ficarão abandonados do lado de lá. Sua família espiritual, e mais especificamente o espírito encarregado de acompanhá-lo durante a existência, aquele que nós convencionamos chamar de espírito benfeitor, espírito mentor, guia, como se queira chamar, mas essa entidade e os outros que compõem a família espiritual não hão de nos abandonar do outro lado da vida, permitindo assim que nós tenhamos um aproveitamento mais efetivo das reflexões que venhamos a fazer do outro lado, facilitando o processo de resgate na hora específica. Um segundo ponto desse processo de análise do Código Penal da Vida Futura diz respeito ao mecanismo da lei de causa e efeito no que diz respeito à justiça divina. O que é que nós encontramos de informação sobre esse mecanismo em si? Lá nós encontramos coisas interessantíssimas. A primeira delas é que todo o processo de sofrimento que a gente possa enfrentar do outro lado decorre de falhas morais. Isso é lindo, porque a doutrina espírita não tem o exclusivismo religioso de dizer que vai sofrer no mundo espiritual quem não for espírita. E isso é muito consentâneo com a questão 982 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta se é necessário crer na manifestação dos espíritos para que se tenha uma boa vida do lado de lá da existência.
E Kardec, então, fazendo essa pergunta aos espíritos, recebe como resposta um texto mais longo, mas sinteticamente o texto afirma que não é o conhecimento do mundo espiritual que vai garantir uma boa sorte na vida futura, mas a prática do bem. Aí nós vamos encontrar efetivamente uma sinalização de que nós não precisamos ter esse exclusivismo religioso, e isso é um alento para as nossas almas, porque o Espiritismo não tem a proposta de ser uma doutrina que vai excluir os outros que não pensam como nós das regiões mais felizes, mas sim, todos nós temos que procurar exercer o bem nas nossas vidas para garantirmos uma boa sorte. O segundo ponto dessa justiça divina diz a respeito da questão da omissão. Se nós temos conhecimento de algo e nós não o realizamos, nós passamos a ser parcialmente responsáveis por aquilo que nós não fizemos. E quanto mais se conhece, maior é a responsabilidade que nós temos. É comum algumas vezes as pessoas evocarem uma passagem do Evangelho, no qual Jesus teria dito: a quem muito sabe, muito será cobrado, né? E há pessoas que dizem assim: meu Deus, então eu vou preferir ficar ignorante, porque se eu souber vai ser pior. Não me conte nada, não me diga nada, não quero saber. Isso é uma ilusão, porque na verdade, realmente, quanto mais se sabe, mais se é cobrado. Mas quanto mais se sabe, melhor se anda. O que é melhor? Andar na luz ou andar no escuro? Agora, se você, usando-se da luz, você rouba seu irmão, você engana o que está ali porque você está vendo e ele está cego, você realmente é muito mais responsável. Então, realmente, a quem muito será dado, muito será cobrado. A quem muito será dado, muito será cobrado. Mas a quem muito será dado, muitas bênçãos você oferecer. A quem muito será dado, já está ali. O que nos é dado, o quanto nós temos de bênção pelo conhecimento que nós possuímos. Eu possuo uma frase, eu acho excepcional. Ele diz assim: o Espiritismo é luz nos nossos caminhos. É exatamente isso. É luz. Andar em ele é andar no escuro. Andar as palpadelas, tentar achar muito, mas a luz não resolve o nosso, ela só ilumina. É você que é luz. É luz no caminho. Isso. Tanto essa questão de conhecimento, ela representa uma questão fundamental para nós. E aí depois tem a questão em seguida dos agravantes dos antes, que quanto mais o Espírito sabe, mais são os seus agravantes, e quanto mais ele consegue compreender a lei e dar dimensões de reconstrução, também acontecem. Ou seja, não há uma tabela rígida no mundo espiritual. Quando a gente chegar lá, breve, não é? Nós vamos ter uma tabela lá, e aí vai, você matou a mãe, matou a mãe, vai, matou a mãe, a consequência é, não existe isso. Essa tabela não existe. Por que não existe? Porque está tendo antes. O mesmo delito pode gerar várias causas, várias consequências. Uma mesma consequência tem várias causas. Não tem uma amarrada. Meu filho, você matou sua mãe, então, com certeza você... Pontinho. Não tem certeza nisso. Existe o processo de flexibilidade da lei. Um quarto ponto desse processo de justiça, e aqui eu chamo a atenção das sogras e genros, o processo pessoal, ou seja, cada um de nós vai ter que fazer o seu próprio caminho, e às vezes a gente colocar a culpa nos outros, não vai dar. Dá para fazer de cada um, não dá para fazer. O processo é pessoal, ou seja, cada um de nós responde individualmente pelas suas próprias culpas. Não tem como transferir isso para outras pessoas. E dentro desse processo da verdade, existem as
questões que, particularmente, acho as mais bonitas do processo de justiça divina. É o julgamento externo. Ele é interno. Não haverá julgadores externos que vão dizer se somos culpados ou inocentes. As próprias almas, é a proximidade de cada um de nós que vai nos centelhar, que vai nos absolver ou nos culpar. Às vezes os de fora dizem, ai, mas fulano é um pai maravilhoso, gente precisa ver, olha, antes de dormir, vai todo noite no quarto de crianças para dar uma boa noite para ela. Pai, meu Deus do céu, você vai ver pai no quarto à noite, abre a porta, dorme, menino, te cobre, vai gripar, depois vai para lá. E aí só fazendo o que nós não deixamos de ver. É um julgamento interior. Às vezes assim, nossa, fulana é uma tão dedicada. Quando o marido chega, ela coloca o casinho para ir ali, tadinho, né? O que ela faz? Ela frita o ovo às 5h30 da tarde, esperando ele chegar. Quando o pobrezinho, coitadinho, chega tarde, aquele ovo gelado. Mas é o cuidado enorme. Mas ela sabe o que ela está fazendo. Mas todo mundo deve ter uma outra leitura. Mas nós, a santidade dos nossos corações, sabemos o que nós estamos fazendo. É assim que o Código de Lei da Vida Futura vai se transformando, vai se apresentando para nós. Existe dentro do Código uma parte desse mecanismo de lei que estabelece desde os processos de transformação. O primeiro é o arrependimento. Sem se arrepender não dá, né? A pessoa se arrepende e diz, não, eu fiz nada mais do filho. Primeiro flita, primeiro analisa, primeiro mergulha em si, depois você vai tentar. Depois é o arrependimento. O segundo é a expiação, que é retornar para o cenário para fazer. Joana de Ângeles tem uma frase muito interessante. Ela diz assim, que Deus é tão misericordioso, que quando encerramos, Ele não nos toma de volta na cena, porque a gente teria muita chance de errar de novo. Igual acontece no teatro, alguém faz uma cena, errou, volta, repete a cena. Deus é tão misericordioso, ele faz. Errou, não tem problema, deixa. Vamos começar tudo de novo. Dá uma nova infância, dá uma nova família, dá um novo corpinho, a gente fica magrinho de novo, aí volta, vive uma série de experiências, aí quando você está novamente na condição de experimentar aquilo, a cena volta. Que é para você ter menos chance de errar, porque você teve todo um aparelhamento novo para retornar ao cenário da vida. E esse é o mecanismo mais velho desse processo da transformação que o mundo espiritual tem para nos oferecer em termos de justiça divina. Um terceiro ponto desse processo aqui apresentado do Código Nacional fala a respeito da desencarnação e de como a desencarnação de ser mais ou menos perturbada em função da compreensão que o espírito tem sobre aquilo que aconteceu com ele. É um comentário até razoavelmente curto, não é muito aprofundado. Kardec faria, no primeiro capítulo da segunda parte da obra, um texto específico da desencarnação, na qual ele apresenta 4 pontos fundamentais que interferem no processo de perturbação dos espíritos. Nesse texto da obra, Kardec vai dizer 4 fatores que possuem razoável influência para a perturbação não nossa do outro lado da vida. Ele diz que os 4 fatores, 2 são fracos, ou seja, interferem, mas não tanto. Há um terceiro que interfere significativamente. E um quarto é soberano,
é o fator por excelência que praticamente determina a condição do espírito do outro lado da vida. Dos dois fatores fracos, ele diz que eles são a arte do desencarnante e o gênero da morte. Pessoas mais jovens têm mais dificuldade de desencarnar, pessoas com carne mais brusca teriam uma dificuldade de se adaptar. Mas essas duas causas não são tão fortes, de tal maneira que alguém que, mesmo sendo jovem e desencarnando bruscamente, poderia suplantar possíveis perturbações em função de ter êxito nos dois outros fatores que possuem influência mais significativa. O fator de influência média, que seria o terceiro, é o conhecimento do mundo espiritual. Conhecer do mundo espiritual é mais forte para a boa sorte na vida futura do que desencarnar cedo ou tarde, desencarnar de uma doença brusca ou lenta. É lógico que você, com uma idade e de uma doença longa, você tem mais tempo para se adaptar, portanto, facilita a transição. Mas o conhecimento do mundo espiritual, no dizer de Kardec, é mais significativo do próprio processo da natureza do gênero da morte ou da idade do desencarnante. Isso ajuda a gente, nem que seja para saber que a gente está no umbral, mas tem alguma validade o conhecimento. Mas há um fator que, no dizer de Allan Kardec, é o fator soberano sobre esse processo da desencarnação, que não é nem a idade, nem o gênero da morte e nem o conhecimento do mundo espiritual. É a prática do bem. Ele diz que esta parte, pela observação que ele faz, é o fator que mais determina a boa sorte dos espíritos no mundo espiritual. Esse capítulo valeria um estudo nas nossas casas, pela riqueza que esse texto apresenta para nós. E a última das partes do Código Penal da Vida Futura fala a respeito dos tormentos, da natureza desses tormentos, de como é que eles são, como é que eles se expressam. E os espíritos, através das várias comunicações que dão, oferecem a Kardec um material que permite a ele, compondo esse mosaico de casos, tirar algumas informações preciosas. A primeira delas, os tormentos dos espíritos. Primeiro, sentir-se vivos. Muitos espíritos de carne têm a percepção de que continuam vivos, não compreendem que podem estar vivos após a morte. E isso para eles é grande causa de sofrimento. Por isso que a compreensão da realidade espiritual é um fator que auxilia bastante a adaptação ao mundo espiritual. Um segundo fator também muito significativo, e aqui atenção novamente, genros e sogras, não é? Um segundo fator muito importante é que, segundo Kardec, o principal motivo de constrangimento no mundo espiritual é a presença da vítima, tá? Então, diante do algoz, a presença da vítima é o fator que mais turba as almas comprometidas. Às vezes a gente tem uma sogra em casa ou um genro e acha que está tudo bem, e mais tarde a gente pode ficar incomodado com a presença de determinadas pessoas. Então é bom a gente cuidar dele agora. Um vizinho, um chefe mal arrumado, às vezes até um próprio cônjuge, um filho com o qual a gente não se deu bem. A presença das pessoas a quem a gente não fez todo o bem que podia, é um fator que nos perturba. Principalmente quando somos o algoz e comparece diante de nós a nossa vítima. E um outro fator que Kardec destaca dentro dessa grande questão é o chamado foco. Diz Kardec que quando nós estamos na desencarnação, nós começamos a perceber nas nossas almas que nós não temos outras preocupações. Aqui a gente tem mil preocupações na vida física. Vai para o centro espírita, volta do centro espírita, bota gasolina, vai dar o mecânico, pega a menina na escola. Isso tira o mundo das nossas preocupações. Lá não vai ter carro no mecânico, não tem gás para comprar, não tem água mineral para comprar, não tem. Você vai estar só para você.
E isso é um grande problema, porque a gente muitas vezes não dialoga com a gente mesmo. Nós dialogamos com todo mundo, mas não dialogamos conosco. Não conhecemos a nossa própria intimidade e temos vergonha muitas vezes de consultar os nossos próprios sentimentos. Lá no mundo espiritual vai dar para fazer. Fala Kardec que após a desencarnação nós iremos fazer o encontro conosco mesmo. É assim que ele define a questão do autoconhecimento. E esse encontro conosco mesmo é um fenômeno do qual nós não conseguiremos fugir. Esse fator é o fator por excelência, porque às vezes nós vivemos uma vida inteira fugindo da nossa própria realidade, achando que estamos cumprindo o nosso papel na sociedade, porque exercemos uma tarefa na casa de vida e o nosso coração está cheio de água, cheio de aborrecimento. Nos incomodamos com a tarefa, reclamamos porque fulano não veio, ficou sozinho, reclamamos em casa porque não conseguimos dividir com familiares coisas, responsabilidades. No ambiente de trabalho, os perseguidos, todo mundo percebe, eu sou vida, meu Deus, ninguém me compreende. E aí a gente vai arrastando a vida. Mas tudo bem, pode deixar. Do lado de lá, vou ficar uma luminosa, eu vou me humilhar todo mundo com a minha luz. E na crença ilusória de que seja nós fazer vai garantir a nossa posição de felicidade no mundo espiritual. Lembrando, nós não viemos à Terra para fazer, nós viemos para a Terra para sentir. O muito fazer não vai nos levar a lugar nenhum. Nós seremos, na verdade, chamados a sentir. Observemos que Jesus, quando apontou a característica dos seus discípulos, disse: os que muito sentem amor pelos seus companheiros, os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, o que é que se espera de nós? Que a gente sinta. E nós, às vezes, nos guardamos tanto. Nós temos muito mais amor para dar e a gente não dá. Eu não conheço nenhum caso de doutrina espírita, nenhum caso de um espírito que tenha aparecido em reunião mediúnica e diz: gente, eu estou tão arrependido, eu amei muito, eu queria ter amado menos, eu amei um pouco. Não conheço. E nós sabemos disso e não fazemos. A gente sabe que pode amar mais, sabe que pode dar mais, mas não dá. Eu não sei porquê, mas a gente se guarda como se a gente esperasse uma coisa que não acontece. Ah, mas eu sou bem besta de lá. Por que não? Por que não dar amor aos outros? Por que não fazer uma família mais harmônica? E a gente fica criando tanta regra, tanta rigidez nas nossas vidas, como se a rigidez fosse a regra da vida. É o amor. E a gente se esquece de amar, a vida vai passando e a gente vai acumulando medalhas, títulos, pompas, posições, como se essas posições é que fossem nos medir no mundo espiritual. Ah, coitados de nós. Eu não tenho nada contra ela, tá, gente? Eu não tenho nada contra ela, mas a rainha Elizabeth, depois da desencarnação, vai ser somente Beth. E nós também não seremos nada além disso. Nós estamos preparados para sermos apenas aquilo que nós somos, sem os nossos títulos, sem os nossos medalhões, sem as influências dos outros e sermos apenas aquilo que nós somos? Porque nós temos um encontro marcado com a nossa própria consciência após a morte. Não vai dar para se esconder, não vai dar para fugir, não tem jeito. É nós diante de nós mesmos. A gente diz assim: ah, eu não suporto fulano, não quero conviver com ele, eu não suporto não sei quem, não quero... Tudo bem, não quer conviver com os outros, não conviva. Mas conosco mesmo a gente vai ter que conviver, não tem jeito. Não tem como você dizer: ah, eu nem quero, na próxima encarnação não quero nascer perto de mim. Não tem como. Então, ou a gente aprende a se gostar, ou então nós estamos perdidos. O nosso papel na vida não é outro, nós não viemos aqui para fazer outra coisa. O nosso objetivo na existência é sentir, é nos apaixonarmos pela vida, é sermos capazes
é sermos capazes de fazermos as coisas por amor, sem tantas regras, sem tantas coisas. A vida é simples. E a gente cria tanta coisa, cria tanta picuinha com tanta gente, mesmo com o conhecimento espírita, e desencarna com uma bagagem tão ruim. Tem uma ficha enorme de serviço na casa espírita, mas o coração trabalhou pouco. É hora de nós trabalharmos mais a nossa intimidade, mergulharmos dentro do nosso coração. O que é que eu vim fazer? Às vezes fica sonhando com uma missão extraordinária. Eu queria tanto fazer uma tarefa, eu queria criar uma creche para 1000 crianças, fazer um trabalho maravilhoso, mas o meu pai com Alzheimer não me deixa. Isso é um atrapalho na minha vida, sabe? Como se... Iludimos-nos nós quando achamos que a tarefa que nós temos que fazer do lado de fora é mais grandiosa do que a tarefa que temos que fazer do lado de dentro. As tarefas que nos salvam são as tarefas pequeninas, não são as grandes. As almas se justificam não é pelas obras grandiosas que fizeram, mas são as pequeninas ações. E essas pequeninas ações, elas acontecem no silêncio dos nossos lares, na intimidade das nossas famílias. E às vezes queremos ser pessoas tão grandiosas para o lado de fora e trazendo úlceras enormes dentro de nós, cobertos com a manta do conhecimento, mas todo chagado por baixo. De que vai adiantar isso para nós? Qual o sentido que isso vai ter para as nossas vidas? São conhecimentos que, embora a doutrina espírita tenha consolidado no chamado Código da Vida Futura, no Código Penal, não é uma informação nova. Essa informação de que do lado de lá nós seremos sentenciados pelos que fizemos do lado de cá, é tão velha quanto o próprio mundo. Desde os tempos mais imemoriais, nós já sabemos que a coisa é assim. Pode consultar as religiões antigas, em todas elas existe um código que diz que as almas que são boas vão para um lugar bom a partir da prática daquilo que seja o correto. Tanto conhecimento antigo, e às vezes a gente deixa esse conhecimento escapar por entre os nossos dedos. O judaísmo não é diferente disso. Possui conhecimentos extraordinários há tantos séculos, há milênios. E existem histórias que trazem para nós informações muito preciosas, que se nós tivéssemos ouvidos de ouvir desde o Antigo Egito, quando ali estivemos, nós já teríamos nos libertado, ou pela Grécia, ou por Israel. Mas essas histórias, elas atravessam o tempo, e elas podem chegar até os nossos dias de hoje. E eu gostaria de aproveitar os nossos momentos de agora e deixar essa história multimilenar para que todos nós levemos para casa um pouco do perfume daquilo que o judaísmo representa. Os rabinos contam que havia um rei num reino distante que possuía 4 esposas. A quarta dessas esposas era a esposa que ele mais amava. Ele atendia a todos os caprichos dela, a todos os seus sonhos, a todos os seus desejos. Tudo o que ela queria, ele lhe proporcionava e se agradava de vê-la feliz. Nunca negou nada a ela. E ela era muito feliz por todo o amor que ele lhe devotava. A terceira dessas esposas era a mais bela de todas, muito elegante, muito formosa. E por esse motivo, quando havia festas entre as suas esposas, ele sempre escolhia essa para levar nas festas, exibi-la entre as pessoas, mostrando a beleza da sua esposa tão graciosa que ele possuía. E ele possuía uma segunda esposa. Não era tão bela, mas era a mais companheira que ele tinha. Era com quem ele mais conversava. Era com quem ele se aconselhava quando tinha problemas no reino. Era com ela que ele sentava para conversar, gostava de ouvi-la. E ela era muito cuidadosa com ele. Ela dava uma atenção muito especial e tinha muito carinho e cuidava dele com muita atenção. Mas a primeira das esposas o amava demais, mas ele não dava atenção a ela.
quando o pobrezinho, coitadinho, chega tarde, aquele gelado. Mas é o cuidar novo. Mas ela sabe o que ela está fazendo. Mas todo mundo deve ter uma outra leitura. Mas nós, dos nossos corações, sabemos o que nós estamos fazendo. É assim que o Código de Lei da Vida Futura vai se transformando, vai se apresentando para nós. Existe dentro do Código uma parte desse mecanismo de lei que estabelece desde os processos de transformação. O ideal é o arrependimento. Sem se arrepender não dá, né? A pessoa se arrepende e não, eu fiz errado, do filho. Primeiro reflita, primeiro analise, primeiro mergulhe em si, depois você vai tentar. Depois é o arrependimento. O segundo é a expiação, que é retornar para o cenário para fazer. Joana de Ângeles tem uma frase muito interessante. Ela diz assim, que Deus é tão misericordioso, que quando encerramos, Ele não nos toma de volta na cena, porque a gente teria uma chance de errar de novo. Igual acontece no teatro, alguém faz uma cena, errou, volta, repete a cena. Deus é tão misericordioso, Ele faz. Errou, não tem problema, deixa. Vamos começar tudo de novo. Dá uma nova infância, dá uma nova família, dá um novo corpinho, a gente fica magrinho de novo, aí volta, vive uma série de experiências, aí quando você está novamente na condição de experimentar aquilo, a cena volta. Que é para você ter menos chance de errar, porque você teve todo um aparelhamento novo para retornar ao cenário da vida. E esse é o mecanismo mais belo desse processo da transformação que o mundo espiritual tem para nos oferecer em termos de justiça divina. Um terceiro ponto desse processo, aqui apresentado do Código Nacional, fala a respeito da desencarnação e de como a desencarnação de ser mais ou menos perturbada em função da compreensão que o espírito tem sobre aquilo que aconteceu com ele. É um comentário até razoavelmente curto, não é muito aprofundado. Kardec faria, no primeiro capítulo da segunda parte da obra, um texto específico de desencarnação, na qual ele apresenta 4 pontos fundamentais que interferem no processo de perturbação dos espíritos. Nesse texto da obra, Kardec vai dizer 4 fatores que possuem razoável influência para a perturbação não nossa do outro lado da vida. Ele diz que esses 4 fatores, 2 são fracos, ou seja, interferem, mas não tanto. Há um terceiro que interfere significativamente. E um quarto é soberano, é o fator por excelência que praticamente determina a condição do espírito do outro lado da vida. Dos 2 fatores fracos, ele diz que eles são a idade do desencarnante e o gênero da morte. Pessoas mais jovens teriam mais dificuldade de desencarnar, pessoas com carne mais músculo teriam uma dificuldade de se adaptar. Mas essas 2 causas não são tão fortes, de tal maneira que alguém que, mesmo sendo jovem e desencarnando bruscamente, podia suplantar possíveis perturbações em função de ter êxito nos 2 outros fatores que possuem influência mais significativa. O fator de influência média, que seria o terceiro, é o conhecimento do mundo espiritual. Conhecer do mundo espiritual é mais forte para a boa sorte na vida futura do que desencarnar cedo ou tarde, desencarnar de uma doença brusca ou lenta. É lógico que você, com uma idade e de uma doença longa, você tem mais tempo para se adaptar, portanto, facilita a transição. Mas o conhecimento do mundo espiritual, no dizer de Kardec, é mais significativo do próprio processo da natureza do gênero da morte ou da idade do desencarnante. Isso ajuda a gente, nem que seja para saber que a gente está no umbral, mas tem alguma validade o conhecimento.
Mas há um fator que, no dizer de Allan Kardec, é o fator soberano sobre esse processo da desencarnação, que não é nem a idade, nem o gênero da morte e nem o conhecimento do mundo espiritual. É a prática do bem. E diz que esta parte, pela observação que ele faz, é o fator que mais determina a boa sorte dos espíritos no mundo espiritual. Esse capítulo valeria um estudo nas nossas casas, pela riqueza que esse texto apresenta para nós. E a última das partes do Código Penal da Vida Futura fala a respeito dos tormentos, da natureza desses tormentos, de como é que eles são, como é que eles se expressam. E os espíritos, através das várias comunicações que dão, oferecem a Kardec um material que permite a ele, compondo esse mosaico de casos, tirar algumas informações preciosas. A primeira delas, os tormentos dos espíritos. Primeiro, sentir-se vivos. Muitos espíritos de carne têm a percepção de que continuam vivos, não compreendem que podem estar vivos após a morte. E isso para eles é grande causa de sofrimento. Por isso que a compreensão da realidade espiritual é um fator que auxilia bastante a adaptação ao mundo espiritual. Um segundo fator também muito significativo, e aqui atenção novamente, genros e sogras, não é? Um segundo fator muito importante é que, segundo Kardec, o principal motivo de constrangimento no mundo espiritual é a presença da vítima, tá? Então, diante do algoz, a presença da vítima é o fator que mais turba as almas comprometidas. Às vezes a gente tem uma sogra em casa ou um genro e acha que está tudo bem, e mais tarde a gente pode ficar incomodado com a presença de determinadas pessoas. Então é bom a gente cuidar dele agora. Um vizinho, um chefe mal arrumado, às vezes até um próprio cônjuge, um filho com o qual a gente não se deu bem. A presença das pessoas a quem a gente não fez todo o bem que podia, favor que nos perturba. Principalmente quando somos o algoz e comparece diante de nós a nossa vítima. E um outro fator que Kardec destaca dentro dessa grande questão é o chamado foco. Diz Kardec que quando nós estamos na desencarnação, nós começamos a perceber nas nossas almas que nós não temos outras preocupações. Aqui a gente tem mil preocupações na vida física. Vai para o centro espírita, volta do centro espírita, bota gasolina, vai dar o mecânico, pega a menina na escola. Isso tira o mundo das nossas preocupações. Lá não vai ter carro no mecânico, não tem gás para comprar, não tem água mineral para comprar, não tem. Você vai estar só para você. E isso é um grande problema, porque a gente muitas vezes não dialoga com a gente mesmo. Nós dialogamos com todo mundo, mas não dialogamos conosco. Não conhecemos a nossa própria intimidade e temos vergonha muitas vezes de consultar os nossos próprios sentimentos. Lá no mundo espiritual vai dar para fazer. Fala Kardec que após a desencarnação nós iremos fazer o encontro conosco mesmo. É assim que ele define a questão do autoconhecimento. E esse encontro conosco mesmo é um fenômeno do qual nós não conseguiremos fugir. Esse fator é o fator por excelência, porque às vezes nós vivemos uma vida inteira fugindo da nossa própria realidade, achando que estamos cumprindo o nosso papel na sociedade, porque exercemos uma tarefa na casa de vida e o nosso coração está cheio de água, cheio de aborrecimento. Nos incomodamos com a tarefa, reclamamos porque fulano não veio, ficou sozinho, reclamamos em casa porque não conseguimos dividir com familiares coisas, responsabilidades, no ambiente de trabalho, os perseguidos, todo mundo percebe, eu sou vivo, meu Deus, ninguém me compreende. E aí a gente vai arrastando a vida, mas tudo bem, pode deixar. Do lado de lá, vou ficar uma luminosa, eu vou me
brilhar todo mundo com a minha luz. E na crença ilusória de que seja fazer vai garantir a nossa posição de felicidade no mundo espiritual. Lembrando, nós não viemos à Terra para fazer, nós viemos para a Terra sentir. O muito fazer não vai nos levar a lugar nenhum. Nós seremos, na verdade, chamados a sentir. Observemos que Jesus, quando apontou a característica dos seus discípulos, disse: os que muito sentem amor pelos seus companheiros, os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, o que é que se espera de nós? Que a gente sinta. E nós, às vezes, nos guardamos tanto. Nós temos muito mais amor para dar e a gente não dá. Eu não conheço nenhum caso de doutrina espírita, nenhum caso de um espírito que tenha aparecido em reunião mediúnica e diz: gente, eu estou tão arrependido, eu amei muito, eu queria ter amado menos, eu amei um pouco. Não conheço. E nós sabemos disso e não fazemos. A gente sabe que pode amar mais, sabe que pode dar mais, mas não dá. Eu não sei porquê, mas a gente se guarda como se a gente esperasse uma coisa que não acontece. Ah, mas eu sou bem besta de lá. Por que não? Por que não dar amor aos outros? Por que não fazer uma família mais harmônica? E a gente fica criando tanta regra, tanta rigidez nas nossas vidas, como se a rigidez fosse a regra da vida. É o amor. E a gente se esquece de amar, a vida vai passando e a gente vai acumulando medalhas, títulos, pompas, posições, como se essas posições é que fossem nos medir no mundo espiritual. Ah, coitados de nós. Eu não tenho nada contra ela, tá, gente? Eu não tenho nada contra ela, mas a rainha Elizabeth, depois da desencarnação, vai ser somente Beth. E nós também não seremos nada além disso. Nós estamos preparados para sermos apenas aquilo que nós somos, sem os nossos títulos, sem os nossos medalhões, sem as influências dos outros e sermos apenas aquilo que nós somos? Porque nós temos um encontro marcado com a nossa própria consciência após a morte. Não vai dar para se esconder, não vai dar para fugir, não tem jeito. É nós diante de nós mesmos. A gente diz assim: ah, eu não suporto fulano, não quero conviver com ele, ah, eu não suporto não sei quem, não quero... Tudo bem, não quer conviver com os outros, não conviva. Mas conosco mesmo a gente vai ter que conviver, não tem jeito. Não tem como você dizer: ah, eu nem quero, na próxima encarnação não quero nascer perto de mim. Não tem como. Então... ou a gente aprende a se gostar, ou então nós estamos perdidos. O nosso papel na vida não é outro, nós não viemos aqui para fazer outra coisa. O nosso objetivo na existência é sentir, é nos apaixonarmos pela vida, é sermos capazes de fazermos as coisas por amor, sem tantas regras, sem tantas coisas. A vida é simples, e a gente cria tanta coisa, cria tanta picuinha com tanta gente, mesmo com o conhecimento espírita, e desencarna com uma bagagem tão ruim, tem uma ficha enorme de serviço na casa espírita, mas o coração trabalhou pouco. É hora de nós trabalharmos mais a nossa intimidade, mergulharmos dentro do nosso coração. O que é que eu vim fazer? Às vezes fica sonhando com uma missão extraordinária. Ah, eu queria tanto fazer uma tarefa, eu queria criar uma creche para 1000 crianças, fazer um trabalho maravilhoso, mas o meu pai com Alzheimer não me deixa, isso é um atrapalho na minha vida, sabe? Como se... Iludimos-nos nós quando achamos que a tarefa que nós temos que fazer do lado de fora é mais grandiosa do que a tarefa que temos que fazer do lado de dentro. As tarefas que nos salvam são as tarefas pequeninas, não são as grandes. As almas se justificam não é pelas obras grandiosas que fizeram, mas são as pequeninas ações
E essas pequeninas ações, elas acontecem no silêncio dos nossos lares, na intimidade das nossas famílias. E às vezes queremos ser pessoas tão grandiosas para o lado de fora e trazendo úlceras enormes dentro de nós, cobertos com a manta do conhecimento, mas todo chagado por baixo. De que vai adiantar isso para nós? Qual o sentido que isso vai ter para as nossas vidas? São conhecimentos que, embora a doutrina espírita tenha consolidado no chamado Código da Vida Futura, no Código Penal, não é uma informação nova. Essa informação de que do lado de lá nós seremos sentenciados pelos que fizemos do lado de cá, é tão velha quanto o próprio mundo. Desde os tempos mais imemoriais, nós já sabemos que a coisa é assim. Pode consultar as religiões antigas, em todas elas existe um código que diz que as almas que são boas vão para um lugar bom, a partir da prática daquilo que seja o correto. Tanto conhecimento antigo, e às vezes a gente deixa esse conhecimento escapar por entre os nossos dedos. O judaísmo não é diferente disso. Possui conhecimentos extraordinários há tantos séculos, há milênios. E existem histórias que trazem para nós informações muito preciosas, que se nós tivéssemos ouvidos de ouvir desde o Antigo Egito, quando ali estivemos, nós já teríamos nos libertado, ou pela Grécia, ou por Israel. Mas essas histórias, elas atravessam o tempo, e elas podem chegar até os nossos dias de hoje. E eu gostaria de aproveitar os nossos momentos de agora e deixar essa história multimilenar para que todos nós levemos para casa um pouco do perfume daquilo que o judaísmo representa. Os rabinos contam que havia um rei num reino distante que possuía 4 esposas. A quarta dessas esposas era a esposa que ele mais amava. Ele atendia a todos os caprichos dela, a todos os seus sonhos, a todos os seus desejos. Tudo o que ela queria, ele lhe proporcionava e se agradava de vê-la feliz. Nunca negou nada a ela. E ela era muito feliz por todo o amor que ele lhe devotava. A terceira dessas esposas era a mais bela de todas, muito elegante, muito formosa. E por esse motivo, quando havia festas entre as suas esposas, ele sempre escolhia essa para levar nas festas, exibi-la entre as pessoas, mostrando a beleza da sua esposa tão graciosa que ele possuía. E ele possuía uma segunda esposa. Não era tão bela, mas era a mais companheira que ele tinha. Era com quem ele mais conversava. Era com quem ele se aconselhava quando tinha problemas no reino. Era com ela que ele sentava para conversar, gostava de ouvi-la. E ela era muito cuidadosa com ele. Ela dava uma atenção muito especial e tinha muito carinho e cuidava dele com muita atenção. Mas a primeira das esposas o amava demais, mas ele não dava atenção a ela. Ela vivia pelo palácio como se fosse uma serva, usava roupas andrajosas, era muito magra, feia, doente. Andava como se fosse uma sombra, sem colher um minuto sequer da atenção do seu marido. Vivia pelo palácio, se esgueirando por entre os corredores, e era vista como um estorvo. Ele nunca a procurava para conversar, para se aconselhar. Não a levava para as festas, e muito menos atendia aos seus desejos, aos seus interesses. Mas os anos se passaram, e um dia o rei adoeceu. Chamou então seus sábios do palácio, os seus sacerdotes e seus médicos, para que pudessem estudar uma forma de lhe dar novamente a saúde. Os sábios vieram, fizeram seus exames, usaram seus instrumentos, e depois disseram para o rei: Majestade, nós temos uma notícia muito ruim para lhe dar. E ele disse: o que foi?
Infelizmente, Senhor, nossa medicina é incapaz de devolver a saúde. O Senhor está caminhando para a morte. E o rei disse, mas não é possível, Senhor, tentamos tudo o que podíamos, não há jeito, o Senhor vai morrer. E ele disse, e quanto tempo de vida eu tenho? E os seus médicos disseram, muito pouco, algumas horas talvez. Eu aconselho que o Senhor comece a se despedir. E então os médicos se retiraram da Câmara Real e ele, tocando a sineta, mandou que chamassem a sua quarta esposa. Ela veio sorridente, entrou no quarto alegre e encontrou o rei jogado sobre a cama, pálido. E disse, pois não, meu rei, me chamou? O que o senhor deseja? Pode falar, estou aqui. E ele disse, eu tenho para fazer para você um pedido muito especial. Claro, pode fazer. Você sabe que em toda a minha vida sempre atendi você em tudo que você quis. Sim, nossa, eu sou muito grata. Tudo que eu quis você sempre fez. Isso é verdade. Agora eu quero lhe pedir um favor. E ela disse, diga. É o seguinte, eu estou muito doente e os médicos disseram que eu vou morrer. Eu não queria ir sozinho. Eu não quero ir só. Vem comigo. E ela disse, como? Você ficou louco? Você acha que eu vou seguir com você? Mas eu sempre fiz tudo o que você quis, eu sei. E eu lhe sou muito grata por tudo isso. Mas eu não vou, não. Por favor. E pegou na mão dela e ela disse, não. Eu sou deste mundo e neste mundo vou ficar. Vou nada. Eu não vou. E ele tentou segurar ela pela mão. Ela disse, você está ficando louco. E simplesmente se desvencilhou dele, abriu a porta e sumiu. Ele chamou sua terceira esposa. E ela veio, linda, toda exuberante, com roupa esvoaçante, perfumada. Diga, meu rei, diga, majestade, o que o senhor deseja, alguma festa para a gente ir? Daí ele disse, mais ou menos. Eu estou muito doente e eu já não estou mais conseguindo me levantar da cama. E eu vou morrer, eu estou sentindo que a morte se aproxima. E eu quero lhe fazer um pedido. Eu não quero ir só. Vem comigo. Aí ela disse, vem comigo como? Me acompanha depois da morte, por favor. Ela disse, não. De jeito nenhum. Eu adoro festa, eu adoro cores, eu adoro luzes, eu adoro a vida. Eu adoro viver. Você está louco? Vou com você? Vou nada. Mas como? Puxa, eu sempre levei você para todos os lugares, agora eu quero que você vá a um lugar comigo, você não quer ir. Disse, não vou não. Disse, mas eu estou praticamente morto, estou morrendo. Me acompanha. Ela disse, olha, eu não vou acompanhar você, ainda vou te dizer mais. Você morrendo, eu caso imediatamente com outro. Mas você tem coragem de dizer isso para mim na minha cara? Eu disse, tenho. Eu sou assim, meu filho. Morreu o marido, já casei com outro na hora. E então se levantou e foi embora. Ele, sentindo cada vez mais a morte mais próxima, chamou a sua segunda esposa. Ela abriu a porta e encontrou ele profundamente pálido, já com a respiração difícil. E quando entrou, disse, meu Deus, o que está acontecendo? Você está muito mal. E rápido colocou um travesseiro para apoiá-lo, trouxe água. O que está acontecendo com você? Você está mal. Fala comigo, o que você está sentindo? Eu estou morrendo. Você sabe que você sempre foi minha companheira. Disse, claro, para tudo que você precisar. Então, eu estou numa situação muito difícil, eu estou morrendo. Nossa, não diga isso, é verdade. E eu quero lhe pedir um favor. Diga, pode falar, eu ajudo você, o que é que você quer? Eu vou morrer. Não me deixa aí sozinho, vem comigo, por favor. E ela disse, olha,
nós somos muito amigos. E você sabe que eu amo você demais. Eu vou cuidar você do jeito que for possível, mas você morrendo, o máximo que eu posso fazer é lhe enterrar. Vou chorar sua ausência, vou sentir sua falta, mas ir eu não vou não. E ele disse, não faz isso. Ela disse, você está passando muito mal, eu vou chamar os seus médicos. E saiu do quarto para chamar os médicos, e ele ficou sozinho, sentindo a morte se aproximar, sentindo a vida se esvair. Ele disse, agora eu vou desencarnar, agora não tem mais jeito. Aí ele começou a se preparar para a morte, quando de repente ele sentiu uma mão magra, gélida, passando por cima da mão dele. Ele entreabriu os olhos, era a sua primeira esposa, tão magrinha, tão doente, com as roupas tão pobres. Ela disse, você precisa de mim para alguma coisa? Ele disse, ai, desculpa, eu ia até chamar você, mas nem deu tempo. Ela disse, não precisava você me chamar. Eu estou sentada ao pé da sua cama desde o dia que você adoeceu. Eu ouvi todas as suas conversas. E quero lhe dizer que assim como você, eu também estou muito doente. Eu também vou morrer. E ele disse a ela, eu sinto tanta vergonha, e começou a chorar, porque eu nunca tive nenhum tempo para dar a você. Eu tenho vergonha porque eu não cuidei de você, olha como você está. Ela disse, não faça isso, não lamente pelo tempo que nós perdemos. Ter um minuto do seu olhar, meu olhar, é o suficiente para compensar toda a vida que você não deu atenção. Saber que você está comigo nesse momento compensa todas as suas ausências. Eu tenho culpa porque não consegui convencer você de que eu amava. E ele então tomou ela nos braços, e ela ficou debruçada em cima dele, e os dois começaram a chorar. E foram chorando e pedindo desculpa reciprocamente, chorando, pedindo desculpa, por um longo tempo, até que as portas da aliança real se abriram. Entraram todas as esposas juntas, entraram todos os sacerdotes e todos os médicos para tentar fazer alguma coisa, mas os dois estão mortos em cima da cama. Assim que os rabinos entendem que era seja, porque para eles, todos nós que aqui estamos, somos reis de 4 esposas. A quarta das nossas esposas é o nosso corpo físico, a quem damos todos para eles, oferecemos tudo o que quer, fazemos as suas vontades e queremos que ele seja essencialmente feliz. E quando chega a nossa morte, queremos que o nosso corpo nos acompanhe para além da fronteira da vida, e o nosso corpo físico diz, não, eu sou daqui, eu vou ficar, você vai sozinho. E o nosso corpo vai ficar. A nossa terceira esposa são os nossos bens materiais, com os quais a gente se torna quando vai para as festas do luxo, para exibir as nossas riquezas, mostrando para as pessoas aquilo que a gente tem. Quando chega a nossa morte, queremos que os nossos bens materiais nos acompanhem para o outro lado da vida. Os nossos bens materiais dizem, vou nada, e você morrer, eu vou arranjar um outro marido assim que você morra, porque é assim que acontece. Quando a gente desencarna, os nossos bens imediatamente passam para o outro, e o máximo que fazer é assorar, porque já foi. A segunda esposa são os nossos familiares, que nos amam, que nos cuidam, que nos protegem, nos aconselham, que vivem conosco. Mas chega a hora da nossa morte, o máximo que eles vêm fazer é nos enterrar e chorar pela nossa ausência. Mas a nossa insociável esposa primeira é
síntese dos nossos atos, que se adoece junto conosco, dando-lhes atenção, morre junto conosco, porque acompanhei, vai acompanhar na hora da morte, quando nós os nossos familiares, os nossos bens materiais, o nosso corpo vir, vai ficar tudo. E apenas aquilo que nós temos aqui na terra é que vai passar para o lado de lá. Dizer assim a todos nós, a gente cuide da nossa primeira esposa, para que ela seja sábio e feliz, para que ela acompanhe nas férias do mundo, para que nós conversemos e conciliemos ela, que nós atendamos a todos os seus anseios, para que seja um caminho profundamente feliz, que quando chegarmos do lado de lá da vida, possa estar casamento saudável com ela, assim, nossos atos. Uma boa tarde a todos. Deus nos